O assunto de hoje ele está dentro de um assunto maior. E na pandemia eu consegui fazer uma série sobre os vários aspectos do que se chama de mordomia cristã. Mordomia cristã. Nós somos mordomos, nós somos administradores de tudo que nós recebemos de Deus. E essa música aqui, ela está focando diferentes aspectos. Todo o universo é teu. Então tudo que existe é de Deus. Todo o tempo que eu tiver eu vou consagrar a Deus. O tempo eu vou consagrar a Deus. Na segunda estrofe diz: os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Então eu vou consagrar o meu tempo a Deus, eu vou consagrar os meus dons a Deus, os meus talentos a Deus. Na terceira estrofe ele diz: vou ser administrador dos bens que eu recebi, né? Dos bens, então. E o tema de hoje é a oferta cristã. Eu não sei se a gente tem alguém que não tem ninguém pela primeira vez conosco aqui, porque senão eu já ia dizer, a gente não fala sobre isso todo domingo, tá? Ontem a gente estava no grupo Jovem Guarda e o William mostrou para nós um vídeo lá de um pastor que estava enchendo um balão. Olha lá, Leniel, eu não tinha visto isso. O pastor enchendo o balão, daí ele dando nó no balão e dizendo assim: olha, aqui está o sopro do pastor tal e custa R$500 o balão. Você levar para casa o balão da bênção, né? Do sopro do pastor. Aí complica, hein? É por essas e outras que ficou complicado falar sobre oferta nas igrejas, porque há abusos. Mas enfim, vamos lá. Nessa semana, na terça-feira, eu e o Ivan estávamos indo para uma reunião em Araputi. E durante a viagem, o Ivan foi da igreja católica, muito envolvido na igreja católica, e o Ivan estava me explicando como é que funciona a questão dos dízimos, das ofertas na igreja católica. Até nem sabia, era muito, muito interessante como é feito na igreja católica, como eles são também rigorosos no controle das coisas, muito, muito legal. Mas então, pessoal, olha, a última vez que eu fui conferir, a última vez que eu falei sobre ofertas aqui na igreja, viu, Flávia? Você que está entrando agora faz 3 anos, foi em 2020, até demorou muito, tá? Não é para demorar tanto. Mas o fato é o seguinte: por que falar então sobre ofertas agora, pastor? As coisas estão ruins, daí você tem que falar sobre oferta? Na verdade, não é essa a questão. É simplesmente porque oferta é um assunto bíblico, é uma questão bíblica, assim como todas as demais. E uma hora tem que ser tratada, assim como todas as outras coisas são tratadas, todos os outros temas. Então hoje a gente, depois de 3 anos, tá? Eu acho que a semana que vem eu vou ficar falando aqui de novo. Depois de 3 anos a gente vai tratar disso de novo. Então o Ivan estava falando lá sobre os dízimos e ofertas. E daí, volta e meia eu escuto, as pessoas me perguntam assim: pastor, e como é que funciona essa questão dos dízimos na igreja reformada? A igreja reformada cobra o dízimo? Então, na verdade, a gente tem que olhar essa questão dos dízimos, das ofertas, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? Então vamos dar uma olhada biblicamente, o que a Bíblia fala sobre isso. Não é nem o que a igreja reformada ensina sobre isso, é o que a Bíblia ensina sobre isso. Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a leitura que nós fizemos de Neemias, vocês viram que Neemias falou sobre os dízimos, né? Mas na verdade o que Neemias está falando, Neemias viveu 450 anos antes de Cristo. O que Neemias faz, ele está reafirmando uma coisa que Deus já falou lá através de Moisés em Levítico, várias vezes em Deuteronômio, tá? Então na verdade 1000 anos antes, com Moisés, o dízimo é uma instituição divina no Antigo Testamento. Então vejam lá, Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dízimos 10%, né, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor.
Então veja que nessa época eles eram agricultores e pecuaristas, essa era, né, era da onde vinha a sobrevivência. Hoje em dia mudou isso, né? Mas então veja que inclui tudo: cereais, frutas, rebanhos, né? O dízimo de tudo devia ser consagrado ao Senhor. Então isso foi em Levítico. Como esse assunto, como todos os demais, o povo de Israel, depois que recebeu a terra, acabou se desregrando e caindo em pecado e se afastando completamente de Deus. Deus tira a terra deles, eles são levados para o exílio na Babilônia. Quando o povo de Israel volta da Babilônia e reconstrói o reino, tem essa oportunidade de reconstruir o reino, eles reconstruem com Deus novamente, e há uma reconsagração a Deus. E essa é a época de Neemias. Então o que nós temos em Neemias é, depois que o povo faz tudo errado e se afasta a Deus, é uma volta a Deus e uma reconsagração a Deus. Então vocês notem, a gente não viu isso porque a gente pegou do versículo 35, mas se vocês olhassem no início do texto, vocês vão ver que o povo está afirmando uma aliança com Deus, reafirmando a aliança com Deus. Veja como é que começa o texto: estamos fazendo um acordo, aliança. Estamos fazendo uma aliança por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então todo Israel está fazendo uma aliança com Deus, um acordo, uma aliança com Deus, e uma aliança de fidelidade. Então o que está dentro dessa aliança? Tem vários pontos são citados. O centro é esse: a seguir a lei de Deus. Então eles assinam por escrito, assinado. O acordo consiste em seguir a lei de Deus, obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos do Senhor, o nosso Deus. Então a aliança é firmada em seguir os mandamentos, seguir os decretos de Deus. Deus vai estar em primeiro lugar na nossa vida de novo. Essa é a questão. Nós fomos castigados pelo afastamento de Deus, nós estamos voltando a Deus, vamos colocar Deus em primeiro lugar na vida. Os mandamentos de Deus, os decretos de Deus. E uma das coisas que eles assumem dentro desse todo é: traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então uma das coisas que eles reafirmam é: nós vamos trazer os dízimos, nós vamos voltar a trazer, porque o pecado os levou também nisso a se desleixar. Nós vamos voltar a trazer os dízimos à casa de Deus. Muito bem. Lembra lá, William, que ano eu falei que Neemias viveu? 450. Agora vejam como as coisas são rápidas. 450 anos, Eliade, os líderes estão assinando e dizendo: nós vamos ser fiéis a Deus e nós vamos trazer os dízimos. Perfeito? Agora vem Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu 400 anos antes de Cristo. Portanto, 50 anos depois, como é que as coisas já estão? Degringolou tudo de novo. 50 anos depois, Deus é duríssimo com o profeta Malaquias, e Deus vai dizer: vocês estão me roubando. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quer dizer, confiem em mim. Façam, ofertem e confiem em mim, e vejam se eu não vou mandar bênção sobre a vida de vocês. Agora sejam fiéis. E Deus diz: vocês estão me roubando. Porque o princípio aqui, pessoal, é o seguinte: tudo é de Deus, tudo é de Deus, e Deus nos concede. Agora, dentro do todo que Deus nos concede, Deus quer o sustento do seu reino, e Deus quer o sustento das suas coisas desse mundo.
no Antigo Testamento era o sustento de tudo que dizia respeito ao culto no Antigo Testamento. Só que o povo não estava dando o que Deus tinha mandado dar. Então, pessoal, como é que se chama isso, meu amigo? Se a propriedade é minha e eu dou para alguém, e esse alguém deve me pagar o aluguel da propriedade, e esse alguém não me paga o aluguel da propriedade, como é que se chama isso? Roubo. É de Deus, Deus nos concede, e uma parte do que Ele nos concede é para a obra do seu reino, é o aluguel para a obra do seu reino. E Deus diz: vocês estão me roubando. Simples assim. Não tragam o dízimo para o depósito do templo, né? Para que haja alimento na minha casa, para que tudo seja sustentado. Então, pessoal, no Antigo Testamento o dízimo é claríssimo, é muito evidente, é instituição divina. E no Novo Testamento, no Novo Testamento o dízimo é reafirmado. No Novo Testamento, quando Jesus Jesus dá aquele exemplo do fariseu e do publicano. No fariseu e publicano, o fariseu diz: eu dou o dízimo de tudo que tem. E daí, em outra ocasião, aquilo era em Lucas 16, em Lucas 11, Jesus diz assim, falando para os fariseus: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Veja que lá no Antigo Testamento Deus tinha pedido para dar o dízimo de todo o cereal, de todas as frutas, de todos os rebanhos, né? Então eles levavam a sério. Vocês dão o dízimo de toda a hortelã, a arruda, das hortaliças, ou seja, até, né, das hortaliças, da horta, eles davam o dízimo, mas desprezam a justiça e o amor a Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então Jesus cobra eles, porque eles estão dando o dízimo, mas desprovidos de amor ao próximo. Mas Jesus não anula o dízimo. Jesus diz: vocês devem fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Quer dizer, fidelidade em tudo, não só numa parte, mas em tudo. Muito bem, mas fora esses dois exemplos do Novo Testamento, tem outros lugares que reafirmam o dízimo? Não tem. Não tem. E se não tem, isso quer dizer então que foi anulado? Bom, também não diz que foi anulado. Será que as pessoas já estavam tão acostumadas que já não precisava mais ser reafirmado? Não sei. De qualquer forma, no Novo Testamento você já não vê mais sendo repetido a questão dos dízimos. A questão que eu sempre, quando se trata desse assunto, a questão sempre que eu levanto é a seguinte: Deus tinha uma regra no Antigo Testamento, William, que era dos 10% para quê? Para o sustento de tudo que dizia respeito ao templo e ao seu culto. Então vamos lembrar, na distribuição, quando Deus dividiu a terra, na terra prometida, das 12 tribos, 11 tribos ganharam terra. Uma tribo não ganhou terra, que eram os levitas. E por que os levitas não ganharam terra? Porque os levitas eram para se dedicar ao culto a Deus, era a tribo dedicada ao culto ao Senhor, certo? Muito bem, o que essa tribo tinha que fazer? Pense o trabalho do Antigo Testamento. Agora, você vai entender o negócio. Tinha que, o pessoal trazia os bois, os cabritos, as ovelhas, os cordeiros para sacrificar. O que eles tinham que fazer? Pensa lá, Core, quantas horas dá isso? Matar o animal, limpar o animal, cortar as partes do animal, porque tinha todo um ritual que você tinha que, certas partes eram queimadas, outras partes não eram queimadas, então você tinha que esquartejar o animal, né? E depois queimar o animal e depois ainda limpar tudo isso, perfeito? E eram muitos os sacrifícios, porque eram sacrifícios pelo pecado, eram sacrifícios de gratidão, eram uma enormidade de coisas. Pensa o trabalho que dá isso, Flávio. Já carneou o animal alguma vez? Por isso que eu falei da Core. A Core deve saber quantas horas se leva para você fazer isso tudo,
E quanta gente precisa. Então, essa era a questão. Tinha os sacrifícios diários no templo, e tudo isso precisava ser sustentado. Tudo que dizia respeito ao culto a Deus. Depois, na época de Davi, nós tínhamos levitas, músicos, levitas cantores, levitas guardas do templo, e assim vai. Eram múltiplas funções que diziam respeito ao culto a Deus. Essas eram as necessidades do Antigo Testamento, perfeito? Então Deus instituiu o dízimo para as necessidades do seu culto no Antigo Testamento e para o sustento daquela tribo que era devotada a isso. Agora no Novo Testamento, no Novo Testamento o sacrifício de Cristo já foi suficiente, não precisa mais matar nada, né, Marquinhos? Ainda bem, porque, nossa, eu não me imagino fazendo isso. Mas, muito bem, então essas necessidades não existem mais. Mas a pergunta que eu me faço é: então as necessidades do Novo Testamento são menores do que as do Antigo Testamento? Em certo ponto, sim. Na questão do sacrifício, sim. O que nós temos hoje ainda? Ainda hoje continua as necessidades de sustento do templo. Então aqui, por exemplo, esse templo não é nosso, nós pagamos aluguel dessa construção. Nós temos que pagar água, luz, pastor, contabilidade, tem esses custos de manutenção normais, perfeito? Mas, isso é um lado. O outro lado, no Antigo Testamento tinha os sacrifícios, matar os animais, carnear os animais, blá, blá. Isso não tem mais. Mas no Novo Testamento vem uma outra coisa, que Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Como é que você vai a todo mundo? Isso significa, pessoal, mandar missionários, mandar evangelistas para o mundo inteiro. Como é que você vai fazer isso sem dinheiro? Compreende? Então, se por um lado no Novo Testamento você não tem mais os sacrifícios, por outro lado no Novo Testamento você tem uma missão de levar o evangelho a toda criatura, a começar pela cidade e para o mundo inteiro. É uma responsabilidade dada à igreja. E a pergunta é: isso vai menos dinheiro nisso do que ia para os sacrifícios? Compreende? E essa parte, pessoal, eu sou pastor há 22 anos e eu me decepciono, porque muitas igrejas, e principalmente igrejas tradicionais, pensam só no seu próprio umbigo, pensam só no sustento. Olha, me decepciona, até a igreja reformada, me decepciona a ótica que eu vi em Arapoti, em pessoas de mais idade. A ótica é a seguinte: olha, quanto a gente precisa para sustentar aí o templo, pastor, blá, 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 tá tantos mil, então beleza, então cada meio que se rateava as despesas lá, beleza, terminou, acabou, pronto, está sustentado. Está sustentado o quê? Isso é oferta bíblica? Não é. Isso é padrão bíblico? Não é. Isso é o mínimo necessário para o sustento do templo. E a missão? Compreende? Isso não é um padrão bíblico de oferta. Compreende? Então, dentro disso, pessoal, eu e a Silvia, eu continuo vendo, eu vou falar por mim, Paulo e Silvia, nossa família. Para mim, dentro das necessidades do Novo Testamento, nós continuamos usando os 10% como padrão para a nossa vida. E dentro dos 10%, a gente tira a maior fatia como uma oferta mensal. No meu caso, que sou pastor, a Mária sabe disso, eu já peço ao Mária, isso aí você nem deposita na minha conta, você já fica na conta da igreja, porque a maior parte já fica lá retido. Mas eu que dou autorização, não é ela que ela retém, certo? E nós vemos quanto nós vamos dar de oferta na coleta todos os domingos, para nós, para os nossos filhos, e assim a gente monta os 10%. Pessoal, a gente faz isso 10 anos. Douglas, eu não fiz as contas, mas eu sou pastor há 22 anos. Nesses 22 anos que a gente oferta o dízimo, pessoal,
Se nós não tivéssemos ofertado, nós teríamos uma belíssima casa. Belíssima casa. Em 22 anos. De 10% de ofertas. Hein, Wayne? Pensa, 22 anos, prendendo juros aí, os 10%. Teríamos uma belíssima casa. Digo isso com arrependimento? Não, só estou dando um exemplo para vocês. Estou arrependido de forma alguma. Não me arrependo uma vírgula do que eu fiz durante 22 anos. Deus foi fiel, extremamente fiel, muito mais fiel do que nós merecíamos, e muito mais misericordioso conosco nesses 22 anos do que nós merecíamos. Nós fizemos o mínimo, e eu não vou nem cantar grosso, porque o que eu fiz não foi mais do que a minha obrigação, e foi o mínimo que eu podia fazer, compreende? Pela fidelidade, pela misericórdia de Deus. E fiquei muito satisfeito quando há 2 semanas atrás a Annelise, a nossa filha, hoje ela não está aqui, está participando de um encontro na igreja presbiteriana de jovens, mas a Annelise 2 semanas atrás pediu: pai, quando eu for para a faculdade, se eu arrumar um trabalho, como é que eu faço na oferta? E ela falou: como é que eu monto o dízimo do que eu receber? Legal, então é legal ver já os filhos querendo ser fiéis a Deus também. Mas eu falei de mim, pessoal, falei de mim. Agora vocês vão pensar: pastor, mas ainda não respondeu. A igreja reformada ensina o dízimo, cobra o dízimo ou não cobra o dízimo? Não cobra. Não exige e não cobra. No Novo Testamento, o que a gente nota nas igrejas do Novo Testamento é uma liberdade com responsabilidade. O que se nota no Novo Testamento, dos coríntios, por exemplo, na igreja de Corinto, nas ofertas da igreja de Corinto, é que depois de Jesus Cristo e da nova vida que nós recebemos em Cristo, e de nós ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida, presume-se que os cristãos vão fazer o melhor, com liberdade e com responsabilidade. Então, é exigido? Não é exigido. É por gratidão. É uma liberdade dos cristãos que se presume que vai ser exercida com responsabilidade. Compreende? Por gratidão a Deus, diante de tudo que Deus, dessa nova concepção de tudo que Deus fez e faz por nós, nessa nova concepção de que tudo é de Deus, de tudo que Deus me concede, eu sou um administrador, durante o curto espaço de tempo que eu estou aqui, entende? E daí é muito importante essa carta de Paulo a Timóteo: nada trouxemos para esse mundo, dele nada podemos levar. Pessoal, não viemos peladão, né, William? Não veio vestida, Maitê. Viemos sem nada, vamos sair sem nada. No máximo lá coloca né, Albert? Vamos colocar o quê? Um terno lá? Tem terno para colocar? Senão a Core vai arrumar, né? Ou você uma roupa lá? É o máximo que a gente leva no caixão. Viemos sem nada, partimos sem nada. E durante essa vida, o que nós temos durante essa vida? Não vamos levar nada. Então, o que Deus nos concede durante essa vida é o suficiente para o aqui e agora. Compreende? Para a nossa vida aqui nesse mundo. Não é para a gente querer montar um reino e fazer muita coisa, entende? E amontoar muito. Não é isso. Nós estamos aqui a serviço de Deus. O que os anjos estão fazendo no céu, servindo a Deus, nós, filhos de Deus aqui na terra, queremos fazer aqui na terra, servir a Deus, com tudo, com os dons, a música, com o tempo, com os dons, com os talentos, e também com os bens, é um todo. Então,
Nada trouxemos para esse mundo, dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e quando nos vestir, sejamos com isso satisfeitos. E agora vem a grande cilada, a grande tentação do diabo de nos afastar de Deus, que foi o que levou Israel à ruína, e leva tantas pessoas à ruína também. Dentro de nós está a ganância. Ninguém aqui, olha, eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque se levantar a mão, eu vou ter que dizer, olha, eu acho que você é mentiroso. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu não sou ganancioso. Em algum momento a gente já passou na nossa cabeça esse negócio de ser ganancioso, de querer mais. Não é querer mais, você pode querer mais, mas entende a ganância de nunca ser o suficiente e só pensar no dinheiro, naquilo. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então o dinheiro é uma grande tentação para todos, para nós cristãos também para nós cristãos. E daí a tentação é você deixar Deus por último, sempre Deus por último. Se sobrar, o que sobrar eu dou para Deus. Então Deus não está em primeiro lugar, Deus está em último. E o que está em primeiro lugar muitas vezes é fruto da vaidade. Eu vou trocar um celular, se sobrar dinheiro, celular daí às vezes nem sempre é necessidade, né? É aquele negócio que eu quero um modelo mais novo. Então, vou trocar o meu celular, se sobrar eu dou para Deus. Depois que você comprou o celular, vou trocar minha televisão, se sobrar eu dou para Deus. Depois da televisão, eu vou trocar meu sofá, se sobrar eu dou para Deus. Entende? Que a gente vive num mundo de uma tentação de consumismo meio que desenfreada, e nós somos tentados por isso, bombardeados por isso. Isso é a moral da história do marketing televisivo. O marketing sabe disso, dos nossos desejos, e ele vai jogar com isso, que você sempre queira o mais novo, que você sempre queira outro, que você sempre ele vai excitar esse nosso lado consumista. Então a grande tentação de deixar Deus por último em tudo na nossa vida, também nesse sentido, e é aí que a gente tem que prestar atenção. Então isso aqui vale de alerta para nós. Deus é o nosso Criador, tudo é de Deus, Ele nos concede, nós somos administradores, devemos ser administradores fiéis. Jesus Cristo salvou a nossa vida está a serviço de Deus. Nesse período que nós estamos aqui nesse mundo, nós não vamos levar nada daqui. No período que está aqui, o que Deus colocou nas minhas mãos, eu quero administrar isso para a honra e glória de Deus. Quero fazer isso em fidelidade, honra ao Senhor com os teus bens, é uma questão de honra, fidelidade, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de tua renda, e também com gratidão, que cada um te dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É gratidão, é reconhecer tudo que Deus faz por nós, tudo que Jesus Cristo fez por nós. O nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Nosso tesouro é Jesus Cristo, nosso tesouro está lá, a herança está lá, não é aqui, né? Então, a gente foca nisso e vive a nossa vida pautado por isso, por princípios maiores. Por isso a oração que eu fiz antes do texto é que Deus nos ilumine e que Deus forme um escudo protetor contra a nossa ganância, contra as nossas vaidades, né? Contra as tentações do mundo que levam a gente a desnortear. Desnortear é perder o norte, é sermos tentados e começarmos a acumular para nós, queremos para nós, cairmos nas vaidades, no consumismo e perdermos o norte, também nesse sentido. Deus nos abençoe, amém?